Existe alguma lei no universo que fazem as coisas ser como elas são? O que impede de que na minha frente não apareça um elefante rosa a partir do certo nada? Existe matéria ali, por que essa matéria não pode se organizar no elefante rosa? Essa é uma pergunta que eu sei que ninguém nunca se fez, porque é uma pergunta um tanto excêntrica. E parece tão óbvia a resposta que a gente nem faz a pergunta, mas... qual é a resposta necessária para isso? Existe alguma lei da física que impeça um elefante rosa de aparecer na minha frente a partir do nada? Existe, mas não necessariamente impede. É apenas tão improvável que não acontece. E esse conceito de improbabilidade deriva do conceito que iremos abordar nesse vídeo. Entropia. Bom, mas o que é a entropia? Essa foi uma pergunta que eu me fiz por um bom tempo. Porque por mais que eu estudasse a nível de ensino médio, né, a entropia como o grau de desordem de moléculas, isso nunca me satisfez, porque se você for analisar a unidade de medida da entropia, você verá que não faz muito sentido medir grau de desordem de moléculas em calor por Kelvin. Isso não faz o menor sentido. E se isso faz algum sentido do ponto de vista físico, eu não consigo perceber. Mas é aí que essa minha indignação com essa unidade de medida me fez pesquisar um pouco mais. Então eu fiz uma pesquisa não tão aprofundada. Eu espero que gostem do vídeo, porque vai ser um vídeo mais expositivo, eu não tô muito afim. Afim eu tô, né, mas eu sei que não é... eu não tenho nem arcabouço intelectual suficiente pra abordar esse conceito no nível um pouco mais elevado. Mas eu espero que isso tire alguma pulga atrás da sua orelha. Ou acrescente mais algumas, né? Porque querendo ou não, quanto mais respostas a gente tem, mais perguntas surgem. Então eu espero que você acrescente mais umas 2 pulgas atrás da sua orelha, enquanto tire apenas uma. Mas antes de estudar apropriadamente a entropia, vamos analisar o contexto do seu surgimento. A primeira revolução industrial. Naquela época, as máquinas térmicas, elas eram amplamente utilizadas. Eu acho que você lembra disso, né? Estudando em história. O carvão começou a ser a principal fonte de motriz energética. E isso fez com que, na física, o estudo de máquinas térmicas que utilizem o calor provindo da combustão tivessem o máximo rendimento para proporcionar o trabalho. O que é o trabalho? É a energia que a gente vai utilizar para fazer alguma coisa. E nesse contexto, em 1824, um grande nome da física, Sadi Carnot, publica o seu livro Reflexões sobre a potência motriz do fogo, onde ele teoriza que nas máquinas térmicas existe uma limitação fundamental quanto ao seu rendimento. E esta limitação só pode ser atingida utilizando processos reversíveis. Processos reversíveis, o que são? Bom, eu vou fazer aqui um apêndice muito rapidinho. Processos reversíveis, eles podem ser interpretados de uma forma química e física. Quimicamente não é o foco desse vídeo, mas eu vou apresentar porque eu acho interessante. Você já estudou equilíbrio, né? Uma reação tende a ir para frente, enquanto ela também tende a ir para trás. E quando essa velocidade é igual, elas fazem ao mesmo tempo, né? Elas ao mesmo tempo. Só que quando a reação não tem uma velocidade igual, né? Quando as velocidades não são iguais, existe uma tendência de uma das reações acontecer mais rápido do que a outra, e às vezes tão rápida que essa aqui é desprezível. E essa reação mais rápida é a reação que nós é a reação que nós chamamos é a reação que nós chamamos de reação espontânea, como por exemplo a reação do grafite se transformar em diamante e do diamante se transformar em grafite. A reação do diamante se transformar em grafite, ela é espontânea, por mais que seja lenta. Mas a reação da grafite se transformar em diamante é completamente inviável em condições de pressão atmosférica. Tanto que a formação de diamante só acontece de forma espontânea em Netuno e Urano, ou seja, em condições completamente inabitáveis. Já fisicamente, uma reação espontânea pode ser interpretada pela tendência natural de seguir um processo. Eu tenho um objeto quente, eu tenho um objeto frio. O calor do objeto quente vai para o objeto frio. Nunca calor vai do objeto frio para o objeto quente. É um tanto impossível. E essa impossibilidade é o que chamamos de processo espontâneo, a tendência natural de um processo acontecer. Voltando para o contexto da termodinâmica, em 1850, Rudolf Clausius enuncia a segunda lei da termodinâmica. É impossível que um processo tenha como único efeito a transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente sem que haja trabalho externo envolvido. Ou seja, aquele exemplo que eu dei enuncia exatamente isso. Corpo frio para um corpo quente nunca transfere calor sem que haja trabalho envolvido. Se eu adicionar trabalho em processos não espontâneos, eu posso tornar eles possíveis. Ou seja, a espontaneidade de um processo ela é unicamente em relação à tendência natural.
Se eu adicionar trabalho a esse processo, eu meio que consigo burlar esse sistema. Não muito tarde, 1851, Lord Kelvin anuncia a segunda lei da termodinâmica de outra forma. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, converta completamente calor em trabalho sem nenhum outro efeito. O que necessariamente sem nenhum outro efeito significa? Sem nenhum outro efeito é justamente a tendência de dissipar a energia. Eu não consigo converter calor em trabalho sem que uma parte desse calor seja dissipado. No contexto de máquinas térmicas, nós temos que da fonte quente e para a fonte fria existe um fluxo de energia e uma parte desse fluxo se transforma em trabalho. Nunca totalmente. Na realidade, existe uma única situação em que o fluxo de energia é total convertido para trabalho, mas é uma situação tão impossível que não acontece. É um tanto redundante eu falar isso. Ah, que situação é essa? Depois eu comento. É importante ressaltar que nessa época, os formalismos termodinâmicos eles eram puramente qualitativos. Não existia um formalismo matemático quantitativo que podia ditar a tendência natural dos processos. E em 1865, Rudolf Clausius ainda, ele introduz o primeiro formalismo matemático para esse conceito de espontaneidade. Que formalismo é esse? O conceito de entropia. A entropia ela vai ser definida como a quantidade de calor trocada num processo reversível sobre a temperatura que esse processo acontece. Se não for um processo reversível, aí vira uma desigualdade, né? A entropia ela vai ser maior do que o calor trocado nesse processo sobre a temperatura. E não só o conceito de entropia ele é desenvolvido, mas o conceito de sua tendência natural e de aumentar. A entropia do universo tende sempre a aumentar ao longo do tempo. E não confunda, a entropia do sistema pode sim diminuir ou permanecer constante, mas a tendência natural do universo, ou seja, do total, vai sempre de aumentar. Ou seja, se a entropia do sistema diminuir, a entropia da vizinhança ela vai ter que aumentar para que o balanço da entropia seja sempre positivo ou nulo. Até agora, o conceito de entropia ele foi definido apenas como uma noção de passagem temporal dos processos termodinâmicos. Mas até aí o conceito de entropia ele ainda permanece abstrato. O que necessariamente é a entropia? Ela é definida como calor trocado sobre a temperatura que esse calor é trocado, mas o que é? Boltzmann irá saciar nessas perguntas. Tá gelado. Em 1872, Ludwig Boltzmann ele formula a equação que descreve a entropia. Diferentemente da termodinâmica, essa equação vai ser atribuída à mecânica e estatística. A entropia de um sistema vai ser igual ao logaritmo natural das possibilidades daquele sistema vezes a constante de Boltzmann. É um tanto abstrato, né? Você pensar que uma grandeza definida pela quantidade de energia trocada sobre a temperatura vai ser igual ao logaritmo natural das possibilidades de um sistema. E o que essa constante de Boltzmann faz aí? A constante de Boltzmann muitas vezes é utilizada para ligar grandezas macroscópicas com grandezas microscópicas. Um exemplo disso é a energia interna de gases, onde a energia cinética média de uma partícula vai ser igual a 3/4 da constante de Boltzmann vezes a temperatura daquele gás. Ou seja, a temperatura como uma grandeza macroscópica vai ser utilizada para determinar a energia média de uma partícula. Tanto que normalmente a gente ouve falar que a temperatura tem a ver com o movimento das partículas. E de fato tem. Só que isso é uma média, né? Obviamente porque não tem como medir uma por uma, né? São mais de 6 vezes a 10 a 23. Eu não lembro da constante de Avogadro, mas eu acho que é isso. É a constante de Avogadro partículas. E é muita coisa. Ou seja, para entendermos bem a equação de Boltzmann, vamos analisar um pouco o ômega, a quantidade de microestados possíveis de um sistema. Como necessariamente eu calculo a quantidade de microestados? Bom, primeiramente a gente precisa de um macroestado, um estado em que nós possamos medir as suas grandezas macroscópicas, como temperatura e pressão, em que a pressão vai ser a força média aplicada nas paredes do recipiente por cada colisão das partículas, e a temperatura vai ser justamente a energia cinética média das partículas. Então, estabelecendo um macroestado, nós podemos estabelecer microestados possíveis que compõem aquele macroestado. Tá, mas e se eu tiver apenas um microestado possível? O que isso significa? Bom, se você manja um pouco de logaritmo, você sabe que o logaritmo de 1 independente da base vai ser sempre 0. Ou seja, a entropia de um sistema em que o microestado é apenas um possível
é igual a zero. E o que isso significa? Bom, significa que aquele sistema está em temperatura de zero absoluto. Terceira lei da termodinâmica. A lei diz que a temperatura absoluta de um sistema perfeito vai ser sempre zero quando a temperatura for igual a zero Kelvin, não 0 graus Celsius, não confunda. Ou seja, isso vai ser o ponto de medida da entropia, um parâmetro de medida. Qualquer grandeza precisa de um parâmetro. O parâmetro da entropia vai ser justamente a temperatura, a velocidade igual a zero das partículas. Só que isso é impossível, tanto que isso é um sistema idealizado, é apenas um ponto de partida. Por que é impossível? Porque isso violaria o princípio da incerteza de Heisenberg. Então tá bom, já entendemos o parâmetro de medida da entropia, o zero absoluto. E entendemos também que a entropia ela aumenta conforme aumenta o número de possibilidades de que um sistema pode se compor. Ah, então esse é o grau de desordem que a gente ouve falar? Sim, mas não é necessariamente uma desordem. Tá, mas e toda aquela tendência da entropia do universo aumentar? Como é que isso se explica nessa análise de macroestados e microestados? A análise de um macroestado ela vai desprender diversos microestados que podem compô-lo, mas alguns microestados são idênticos a outros. E essa identidade de microestados se dá pela indistinguibilidade das partículas. Um átomo de hélio é igual a um outro átomo de hélio, então se um tá aqui, outro tá aqui, a mesma coisa que outro tá aqui, outro tá aqui. São indistinguíveis. O que importa é o número de moléculas associado àquelas posições, ou seja, se 2 átomos de hélio estão aqui, é diferente de 2 átomos de hélio estão aqui. Mas se um tá aqui e outro tá aqui, é completamente igual, outro tá aqui e outro tá aqui. Ou seja, o sistema em que as moléculas estão mais dispersas são os sistemas com maior número de microestados idênticos. E é por isso que vem todo esse conceito de desordem. É um conceito que as moléculas estão cada vez mais dispersas. E isso gera uma quantidade de microestados iguais que irão ser associadas àquele macroestado. Um exemplo disso pode ser uma cama bagunçada e arrumada. Você acordou e você olha para ela. Como é que você acha que ela vai estar? Você acha que ela vai estar arrumada? Você acha que ela vai estar bagunçada? Bom, uma pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta é óbvia. A chance de você ter mexido na sua cama e ela ter continuado no mesmo estado que ela estava quando você não mexeu é tão baixa que isso nunca acontece. Você dorme na sua cama, o lençol desarruma, a fronha fica toda bagunçada e é isso que vai acontecer toda vez que você dormir na sua cama. Por quê? De quantas formas você consegue imaginar sua cama bagunçada? Bom, existem várias formas que ela pode se bagunçar, mas de quantas formas você pode imaginar sua cama arrumada? Apenas uma, né? O lençol completamente plano, sem nenhuma deformação, o travesseiro no mesmo lugar que você deixou, e seja lá, não sei como é que você dorme, a pelúcia tá no mesmo lugar, enfim. O microestado que associa a ordem, ele é um. Os microestados associados à desordem, eles são vários, e é por isso que eles sempre vão ser preferíveis. Você deitar na cama é você fornecer calor à cama, energia, se for associar aquela primeira equação de Clausius para a entropia. Quando você deita na sua cama é como se você estivesse fornecendo energia a ela. E quando você fornece energia por aquela primeira equação de Clausius, você tem um aumento da entropia. A cama sempre vai se bagunçar. E da mesma forma, retornando à primeira pergunta que eu fiz, a chance das moléculas presentes no ar se organizarem por fusão, fissão, covalência, tanto faz, se organizarem de alguma forma quimicamente para pelo menos reproduzir a imagem de um elefante rosa tão baixa que isso nunca vai acontecer. E eu queria que acontecesse, isso é muito interessante. E é de toda essa improbabilidade que surge o teorema com o nome mais engraçado que eu já vi na minha vida. O teorema do macaco infinito. E no que consiste? Um macaco, ele vai ser colocado na frente de um teclado, ele vai ficar apertando lá um monte de teclinha, pá, 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 aleatoriamente. E existe um universo em que esse macaco vai digitar uma obra inteira de William Shakespeare na completa aleatoriedade. Se nós levarmos esse conceito em relação à entropia, a organização das letras que formam a obra shakespeariana é tão específica que dentro de uma completa aleatoriedade é quase impossível. Se você desconsiderar a expectativa de vida de um chimpanzé, que é um pouquinho menos do infinito, o tempo que ele levaria para digitar sequer um tweet compreensível que faça algum sentido seria tão grande que o universo já teria morrido, ou seja, a morte térmica do universo. E tudo isso é associado à segunda lei da termodinâmica. Toda aquela tendência natural da entropia de aumentar é uma tendência estatística de que os processos com maior número de chances de acontecer sempre vão acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? A entropia é associada à quantidade de estados possíveis de um certo sistema em relação ao macroestado constatado. E a evolução temporal de um mesmo macroestado é regida pela quantidade de microestados possíveis.
fazendo com que as reações espontâneas sejam indicativo temporal. Um compilado de tudo que eu disse, né? Se você não entendeu isso que eu disse agora, entendeu todo o resto, então é só um compilado. Mas tudo que eu disse agora pode não ser muita novidade para as pessoas. Na realidade, essa noção de que a entropia é uma quantidade de microestados, macroestados, talvez não por esse nome, né? Mas de evolução temporal, ela é uma evolução até que bem conhecida. Mas existe uma nuance que foi o que fez eu bater cabeça por um tempo, que é o que eu vou explicar agora. Eu não vou explicar isso agora, na realidade, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque ficou muito longo. Eu não sabia que ia ficar tão longo. Eu tô editando esse vídeo faz umas 6 horas e ainda falta mais da metade. E eu encontrei uma oportunidade de separar em dois, eu acho que vai ficar bacana. Então, espero ver você no próximo vídeo.